A paz eterna de Cristo, meu irmão, minha irmã. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a unicidade de Deus. A verdade bíblica de que há um só Deus verdadeiro, revelado plenamente em Jesus Cristo. Você vai entender porque conhecer essa revelação é essencial para a nossa fé. Em um tempo em que muitos ensinos confundem a simplicidade do Evangelho, precisamos voltar à base da Escritura. O Deus que disse em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se você deseja compreender quem é o Deus de quem o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que se manifestou em carne, fica comigo até o final deste vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu solicito a você que se inscreva. Se você já é inscrito, solicito a você que deixe seu like nesse vídeo. Isso é importante. E assim vamos adentrar o nosso estudo da unicidade de Deus. Quando falamos de unicidade, confessamos a verdade central da revelação bíblica, de que Deus é único, absoluto e indivisível. E toda a Escritura testemunha que Ele mesmo se manifestou em carne para salvar a humanidade. O termo unicidade significa que justamente a qualidade do que é único, sem paralelo, sem cópia ou divisão. Isso é o que o Senhor declara de si mesmo. Em Isaías, capítulo 44, e versículo 6. Que nos diz: E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não encontramos na palavra espaço para múltiplas divindades, mas sempre a afirmação de que há somente um Senhor. Desde o início, a revelação ao povo de Israel foi clara. No Êxodo, Deus revelou-se a Moisés como o Eu Sou, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14, que nos diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Declarando sua existência eterna e autossuficiente. No Deuteronômio, Israel recebeu a ordem de confessar: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é em Deuteronômio 6,4. Essa confissão, conhecida como Shema, era o coração da fé judaica e permanece a base da fé cristã até hoje. Há um só Deus soberano sobre tudo. Essa unicidade exclui qualquer noção de divisão na divindade. Se houvesse mais de um Deus, quebraríamos o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 3, que diz: Não terás outro Deus diante de mim. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, cremos que toda tentativa de
apresentar a divindade como pessoas distintas gera uma confusão e aproxima o cristianismo do politeísmo. A Bíblia, no entanto, é enfática em dizer que Deus, falando de si mesmo: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isso é bem simples assim. Em Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. No Novo Testamento, essa verdade é plenamente revelada em Jesus Cristo. Ele é chamado de Deus conosco. Aqui Mateus capítulo 1 e versículo 23. Mateus capítulo 1 e versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, o mesmo Senhor que se revelou a Moisés no deserto habitou entre os homens em carne. Paulo afirma que em Jesus habita toda, não só uma parte, toda a plenitude da divindade, corporalmente. Isso é registrado em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Que nos diz? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E João declara que no princípio o Verbo estava com Deus. Mas quem era o Verbo? Portanto, vamos ler a passagem de João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo. Mas o que é o Verbo? O Verbo é a expressão, é a palavra de Deus, da qual não se faz outro Deus. O versículo 14 é bem enfático em dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, quem se manifestou na carne? O Verbo. Mas quem é o Verbo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, já diz claramente: Timóteo capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, se o Verbo foi o que se manifestou em carne, o Verbo é Deus, porque a palavra de Verbo significa a palavra. É o que diz claramente o 1 João, capítulo 1 e versículo 1, que, olha só, o que era desde o princípio? A palavra diz que era o Verbo, foi isso que nós lemos? Sim, foi. O que vimos com os nossos olhos? Na verdade, o que os apóstolos viram no que diz respeito ao Verbo? Viram Jesus Cristo. Continuando. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram aqui, a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e testificamos dela. E anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Portanto, a palavra que estava com o Pai era a palavra dele, a qual é o Verbo. Então, e o apóstolo Paulo fala claramente ali, em 1 Timóteo 3,16, que Deus se manifestou em carne. Está bem claro. Portanto, a afirmação bíblica da unicidade
é a confissão da soberania do único Deus, que é Criador, Senhor, Salvador e Rei eterno. Esse Deus não se divide, não se multiplica, não se compartilha em pessoas, não se compartilha em pessoas, mas é um só, revelado plenamente em Jesus Cristo, o qual é chamado de verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto é, em 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, desde as primeiras páginas da Bíblia, Deus se revela como único, absoluto e soberano. Não há qualquer espaço no Antigo Testamento para a ideia de múltiplas divindades ou de uma pluralidade dentro da divindade. O Deus que chamou Abraão libertou Israel do Egito e falou pela boca dos profetas sempre se identificou como um só Senhor. Quando Moisés recebeu a lei no Sinai, a base da fé foi estabelecida. Qual era a base da fé dos israelitas? Não terás outros deuses diante de mim. Isto é, em Êxodo capítulo 20, versículo 3, onde nós já lemos. Essa afirmação não era apenas uma proibição contra ídolos, mas a confirmação de que não existe outro Deus além do Senhor. O mesmo Senhor reforça. Vamos ler aqui em Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio, capítulo 32, e versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Assim, a própria lei apontava para a exclusividade divina, colocando Israel em contraste com as nações idólatras. O testemunho mais solene da unicidade do Antigo Testamento está no Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa confissão tornou-se a oração diária de Israel, a essência da sua fé, mostrando que todo relacionamento com Deus dependia da certeza de que Ele é um só, ou seja, um só Deus, e nenhum outro além dele. Os profetas, ao longo dos séculos, ecoavam essa mesma mensagem. Por exemplo, Isaías declarou de forma contundente, falando a respeito de Deus: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Vamos ler isso. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui, vemos claramente que o Senhor rejeita qualquer possibilidade de outro ser compartilhar sua glória. Jeremias, chamado de profeta chorão,
também reafirmou essa verdade em meio às idolatrias das nações, aonde ele diz: o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Em Jeremias 10:10. O contraste é forte. Enquanto os ídolos eram obras de mãos humanas, incapazes de falar ou agir, o Deus de Israel é vivo, eterno e soberano. Assim, os profetas continuamente lembravam ao povo de Israel que o Deus que os escolheu não pode ser comparado a nenhum outro. Amém? Assim percebemos que a revelação do Antigo Testamento é clara. Há um só Deus, indivisível, soberano e eterno. Toda a lei e os profetas testemunhavam essa verdade como fundamental da fé dos israelitas. Este Deus único é o mesmo que mais tarde se manifestou ou se manifestaria em carne, como irreconhecido na pessoa de Jesus Cristo, cumprindo as promessas e mostrando que o Senhor, que falava no Antigo Testamento, é o mesmo que veio habitar entre nós. A revelação da Escritura é progressiva, quando se trata da manifestação de Deus visível como ser humano. No Antigo Testamento, o Senhor se mostrou como o único Deus de Israel, invisível e eterno. No Novo Testamento, essa mesma divindade se manifestou em carne, revelando-se a si mesmo, revelando-se plenamente em Jesus Cristo. Assim, o que era proclamado pelos profetas como promessa tornou-se uma realidade. O Deus invisível assumiu forma humana para ser visto, conhecido e tocado. Paulo declara com clareza: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aqui em 2 Coríntios, me acompanhe na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Cristo não é uma segunda pessoa ao lado de Deus, mas a própria manifestação de Deus na história. O Deus eterno entrando no tempo. João inicia seu evangelho afirmando, onde nós já lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, e o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Nós lemos também em 1 Timóteo 3,16, que diz que Deus se manifestou em carne. Portanto, é algo tudo bem claro. E aqui não há dois seres, mas o mesmo Deus eterno que se expressa em sua palavra e que ao se encarnar, torna-se visível aos homens. Jesus mesmo explicou isso quando disse a Filipe: quem vê-me vê a mim, vê o Pai. Vamos ler isso em João, capítulo 14, e o versículo do 7 em diante. Olha como é que começou. Se vós me conhecesseis a mim, Jesus falando, certo? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. Como eles tu mostras o Pai?
o apóstolo Paulo, ele confirma que este Jesus Cristo era a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. E acrescenta, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Colossenses 2,9. Assim, Cristo é a expressão visível do Deus invisível, o reflexo perfeito de sua glória, como diz expresso em Hebreus 1,3. Os evangelhos também testemunham isso na prática. Quando Jesus perdoava pecados, os religiosos diziam, quem pode perdoar pecados senão Deus? Em Marcos capítulo 2, versículo 7. Porque diz este assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam certos, porque Jesus Cristo era Deus manifestado. Eles estavam certos em afirmar que apenas Deus pode perdoar. O que eles não perceberam, o que eles não sabiam e não estavam percebendo, é que ali estava Deus realmente manifestado. É exatamente isso. Em outra ocasião, Tomé reconheceu e disse, vendo Jesus Cristo, Tomé foi e respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus Cristo não se hesitou em dizer, por que me viste, Tomé, creste? João, capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, não, vamos ver o versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram, creram. Portanto, Tomé agora reconheceu a grande verdade. Se ele não fosse Deus, jamais ele o aceitaria. Ser glorificado como Deus. Ser mencionado como Deus, isso. Portanto, o Filho não é um ser distinto do Pai, mas a autorrevelação do Pai. Deus, que é Espírito, João 4,24, invisível aos olhos humanos, tornou em carne na pessoa de Jesus Cristo, para que pudéssemos contemplá-lo, como diz Paulo, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é com muita satisfação, com muita alegria, que abordamos um tema tão precioso como o da unicidade de Deus. E se você se identifica com essa mensagem, não perca tempo, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você é inscrito e ainda não deixou seu like, deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E vamos dar continuidade nesse trabalho sobre o estudo da unicidade de Deus. É muito importante. Vamos abordar vários temas. Como Jesus Cristo à direita de Deus, porque Jesus Cristo exclamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E assim sucessivamente. Muitos outros temas iremos abordar dentro deste canal da unicidade de Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.